Mas isso é muito interessante, porque assim, o Brasil, né, ele avançou muito nos últimos 40 anos. Eu tenho muitas dificuldades do Brasil, a gente foca muito nos nossos problemas, mas a gente acompanha muito outros países da América Latina e o Brasil assim, se destaca, tá? Porque a gente aliviou muito a nossa restrição externa nos últimos 40 anos. Eu explico. A gente conseguiu transformar o Cerrado brasileiro num dos lugares mais produtivos do mundo. Então a gente produz nosso crescimento da economia agricultura, do agrobusiness é impressionante, né? A gente produz hoje acho que a gente é o maior produtor de soja do mundo. Uhum. Eu acho que com certeza o maior exportador de soja. E milho, que os Estados Unidos eram gigantes, a gente está chegando lá, né? Então é uma transformação, né? A gente passou a Argentina, né? Enfim, então isso gerou muito, e a gente exporta boa parte disso, então isso trouxe muitos dólares para o Brasil, né? Outra coisa que trouxe muitos dólares para o Brasil é o pré-sal, né? A gente hoje produz 3 milhões de barris aqui no Brasil. A gente virou um produtor importante no mundo e com custo baixo, né? O lifting cost do pré-sal é baixo. Então, essas exportações novas reduziram muito a nossa restrição externa. Você olha outros países americanos, eles têm déficit em conta corrente crônicos, falta de dólar crônicos. Então, isso dá uma tranquilidade, isso mudou o Brasil, tá? E tem mais, ou seja, se a gente conseguir não atrapalhar muito o setor privado, né? Com a nossa vontade de distribuir renda, que é importante, meritória, mas acaba distorcendo um pouco a economia. Se a gente conseguir não atrapalhar muito, tem muito mais. Tem gás, tem petróleo, parece que tem muito petróleo agora na foz do Amazonas. Enfim, são novas fronteiras, tem muita transformação de terra para acontecer. A gente aproveita bem o petróleo, apesar de ser um bom produtor, porque a gente não refina aqui, não trabalha ele aqui. Isso muda alguma coisa? Olha, assim, a exploração e produção é um high margin business, é um negócio de alta margem, alta rentabilidade, né? Tem risco alta rentabilidade. O refino, ele é um negócio de uma baixa, de margem mais baixa, né? Não tem, né? É um spread, é uma diferença que você não consegue colocar um preço incrível e tal. Agora, por outro lado, a produção, a exploração de petróleo, ela é pouco intensiva em gente, então dá pouco emprego. O refino já é mais intensivo em emprego. Então, assim, a pergunta assim, a gente, isso talvez não deveria ter, se a gente refina ou não, talvez não devesse ser delegado para uma decisão estatal. Sim. Devesse ser delegado se vale a pena do ponto de vista privado ou não. Você pode até dar um incentivo, mas uma discussão política as coisas, elas em geral não são uma resposta assim, não, sim, né? sim. Elas têm o seu... Muitos fatores. Muitos fatores, complexidade, mas assim, eu acho que para um país como o Brasil, é importante você ter uma capacidade de refino. Você não pode ficar num produto essencial, você não pode ficar totalmente refém da Índia. A gente acabou de passar esse momento do Covid que, poxa, se você não tem produção interna, você fica refém. Né? Então, então aí tem uma questão de inflação também, que é diretamente ligada, né, à produção de combustível no geral, né? Acho que se a gente tivesse uma capacidade interna de produção, a gente conseguiria controlar um pouco melhor a inflação, ou não? Mas também se a gente não for muito competitivo nessa produção interna, também isso pode aumentar custo. Se tem um custo, quem vai pagar essa conta é o consumidor. Então é um trade, como dizem os economistas, é um dilema, é um trade-off. Por um lado é bom você não ser totalmente dependente, mas por outro lado, não, por exemplo, nesse período aí da pandemia, o crack spread, que é a diferença entre o preço do diesel e o preço do petróleo, ficou gigante, ainda está alto para padrões históricos, tá? Mas assim, você fazer um investimento e ter isso, se você não for bem gerido, também pode custar muito mais caro. Então, tudo depende de como que você faz. Né? O diabo está nos detalhes sempre, né?